Teremos agora a conferência de encerramento. Nós convidamos ao palco o excelentíssimo Procurador-Geral do Estado de São Paulo, Jean Paulo Podesmanio, que fará uma apresentação sobre o tema A Segurança Jurídica, o Pacta Sunt Servanda e a garantia de cobertura de medicamentos de alto custo para o tratamento de doenças raras. Nossas boas-vindas ao Procurador-Geral do Estado de São Paulo, Jean Paulo. Muito boa tarde a todos. Para mim é uma alegria, uma honra poder participar de mais um evento importantíssimo da área da saúde, o 3º Congresso Jurídico, Visão Jurídica da Sustentabilidade da Saúde Suplementar, da Abrange. E eu queria cumprimentar a todos na pessoa do Dr. Reinaldo Camargo Scheibe, que é o presidente da Associação Brasileira dos Planos de Saúde, da Abrange. Também fazer um agradecimento especial a todos que são profissionais, né, da área de saúde, uma área tão importante e relevante para todos nós, também para o nosso país, né? A saúde é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes temas mundiais, não é só aqui no Brasil, né, mas mundialmente, a discussão sobre saúde, sistemas de saúde, né, formas de garantir às pessoas o que há de mais eficiente, mais moderno, mas também o que há de mais eficaz, né? Nem sempre o que é última geração necessariamente é o mais eficaz, por isso nós precisamos das pessoas que entendem, conhecem, sabem não só da área médica, técnica específica, mas também da área gerencial, né? Porque hoje em dia nada se faz sem gerenciamento de recursos, sem adequação dos recursos existentes às necessidades. Tudo isso hoje é pauta, né, de todas as instituições, de todas as pessoas que se dedicam, né, a essa e outras áreas também muito relevantes. Importante é dizer aos senhores que a Constituição Federal, como todos sabem, trata a saúde como direito fundamental, e a nossa Constituição foi muito generosa, muito ampla, não é à toa que é chamada de Constituição Cidadã, porque ela garante aos brasileiros, aos cidadãos brasileiros, esse direito à saúde. E na nossa área jurídica muito se discute, não é? Porque outras constituições, outras legislações trazem o direito aos tratamentos, não é? O direito mais um direito de gerenciamento do que propriamente a abrangência do direito que a nossa Constituição efetivou, né? Então, a nossa Constituição, em relação aos cidadãos brasileiros, ela foi ampla, né? O direito é o direito à saúde, né? E, portanto, não tem como fugir, todos os meios, né, para que os cidadãos atinjam a saúde fazem parte do direito expresso na Constituição. Mas, como todos nós sabemos também, os recursos de um país em desenvolvimento, sobretudo um país que tem crises econômicas, né, crises sociais, o Brasil é um país com bastante desigualdade social, são questões aqui muito graves, complexas, né, e isso faz com que o tamanho do Estado, a capacidade do Estado, a capacidade da sociedade esteja também envolvida nesse atendimento que todos nós desejamos, mas que precisamos encontrar meios, mecanismos e condições para que todos possam usufruir dentro da capacidade que o Estado tem e que a sociedade tem de garantir os direitos. Daí a relevância que a própria Constituição dá, né, à saúde complementar ou suplementar na expressão mais técnica, né? O nosso sistema de saúde ele é binário, né? Ele, por um lado, tem uma garantia, né, do atendimento do Sistema Único de Saúde, por outro, ele tem o atendimento da saúde suplementar. Então, tanto a atividade privada quanto a atividade pública devem atuar
em conjunto para buscar esse acesso, né, ao direito tão relevante. E nós temos mesmo muitas questões envolvendo essa integração entre o setor público e o setor privado, né? As mais candentes, as mais complicadas, são do acesso, né, aos medicamentos e aos tratamentos que a população busca através do judiciário, né? Logo que eu tomei posse, para os senhores entenderem, a primeira conversa que eu tive com o governador, na época era o governador Geraldo Alckmin, ele me colocou a questão da judicialização da saúde. E me demonstrou, na verdade, o governador tinha, né, os seus dados, os seus números para mostrar, que 1/3 dos recursos públicos da saúde iam pela via da judicialização. E sobravam só 2/3 do total do orçamento para atender toda a população nas áreas mais diversas de saúde, né? Ou seja, né, nós estávamos com uma clara disfunção no nosso sistema, né, porque, evidentemente, o judiciário está aí para garantir direitos, isso ninguém discute, mas, né, a busca dos direitos através do judiciário estava distorcendo todo o sistema, porque quem tinha acesso ao judiciário estava conseguindo passar na frente da fila, conseguir o tratamento, enfim. Muitos municípios aguardavam a decisão judicial para fazer o atendimento, ou seja, o sistema estava, de fato, distorcido. E aí nós fizemos, dentro do Ministério Público, várias ações, né, para poder, primeiro, entender o fenômeno, segundo, encontrar soluções para esse fenômeno, né, e a primeira medida foi a proximidade com o sistema. Então, nós nos aproximamos da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal aqui de São Paulo, que é a mais próxima, mas, enfim, abrimos o espaço para todas as cidades e começamos um trabalho conjunto. Nos aproximamos também, né, das associações privadas, né? O doutor Arnaldo Sepian, que falou e é, né, o responsável no CNJ por esta área da saúde, é do Ministério Público de São Paulo, ele é o nosso representante no CNJ, e foi fundamental que nós tivéssemos um representante no CNJ vindo do Ministério Público, sobretudo do Ministério Público de São Paulo, para que a gente pudesse viabilizar as políticas públicas com uma visão que pudesse integrar, né, os diversos entes dessa área, né, os entes públicos, os entes privados, o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria, e que isso pudesse ser feito via CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que é a entidade administrativa máxima dos tribunais do Judiciário. Evidente, a entidade judicial máxima é o Supremo Tribunal Federal, mas administrativamente é o CNJ que detém essas prerrogativas de regulamentação da área, como, enfim, nós obtivemos várias regulamentações via CNJ, né? E dessa aproximação resultou uma série de percepções, né? A primeira delas é a falta de integração do próprio setor público, né, entre Estado, município, né, vários municípios, né? Nós pudemos auxiliar, né, porque quando a gente integra e põe todos sentados na mesma mesa, fica muito mais fácil perceber e corrigir coisas que muitas vezes são fáceis, né? Isso no próprio Ministério Público acontece, e acontece em todas as áreas, né? Então, nós pudemos perceber que muito do que era judicializado tinha solução. Muitos remédios que eram solicitados tinham outros, né, que faziam o mesmo efeito e podiam ser usados. Eu não vou usar uma linguagem muito técnica, os senhores me perdoem, porque eu não domino a linguagem técnica médica, vou usar, né, a linguagem que eu domino, então me perdoem se falhar uma outra linguagem técnica aqui dos senhores. Da mesma forma, os tratamentos, né, outros podiam ser usados como similares, muita coisa que não tinha no Estado tinha no município, se não tinha num lugar, acabava tendo no outro. E aí nós acabamos criando,
o que nós chamamos de Acessa SUS, uma política de atuação conjunta entre Ministério Público, o Judiciário, Defensoria, o Estado, os municípios, o sistema privado, de forma que fizemos convênios. Hoje, onde quer que a pessoa procure o tratamento ou o remédio, seja no Ministério Público, seja na Defensoria, seja no próprio Judiciário, seja Secretaria Estadual, Municipal, enfim, há um contato direto, imediato, há um sistema unificado de contato, de forma a poder atender aquela demanda dentro das condições que o Estado pode apresentar naquela circunstância. E nós estamos conseguindo resolver, para os senhores terem uma ideia, 70% das demandas, que às vezes são demandas simples. Para os senhores terem uma ideia, tem demandas que são judicializadas de analgésicos. Falta de analgésico, não sei em qual local, município, coisas que são, de fato, simples de resolver e que, por qualquer motivo, gerou uma demanda judicial. Outra coisa que nós percebemos com muita clareza foram fraudes no sistema. Nós fizemos uma pesquisa em todos os processos que nós atuávamos. E descobrimos coisas muito interessantes. Por exemplo, a mesma prescrição do mesmo remédio com o mesmo erro de português, no estado inteiro. Ou seja, ou os médicos não sabem escrever, nenhum deles sabe escrever aquelas palavras daquele jeito, ou é uma corta e cola, uma cópia de tudo aquilo que estava sendo repassado. Então, isso ficou visível, quando nós nos deparamos para fazer uma apuração. Outra coisa que também descobrimos, cidades muito menores que São Paulo, com uma demanda muito maior do remédio, do tratamento. Eu não vou particularizar, porque são coisas que estão em juízo, coisas que estão sendo investigadas, então eu não vou particularizar nomes nem locais. Mas, para os senhores terem uma ideia, a cidade era 20 vezes menor que São Paulo e tinha o dobro de pedidos do que a cidade de São Paulo em determinadas circunstâncias. Ou toda aquela população sofria da mesma doença, tudo bem, se isso for investigado e provado, faz parte. Ou então, tinha ali um foco de fraude existente. Então, com isso, conseguimos também diminuir ainda mais essa demanda de judicialização. E uma terceira e fundamental atividade, essa sim capitaneada pelo Arnaldo, junto ao CNJ, que aí sim tem diretamente o contato e o trabalho da iniciativa privada e de vocês, foi dotar o Poder Judiciário de uma Câmara especializada de consulta. Então, as decisões do Poder Judiciário sobre as questões de medicamento, remédio, passaram a ter regramentos por parte do CNJ e passaram a ter uma Câmara especializada de médicos para consulta, para, enfim, resolver o terceiro problema que nós tínhamos detectado, que é a falta de conhecimento técnico do setor judiciário. Nem os promotores, nem os defensores e nem os juízes detêm, nem os advogados, evidentemente, mas, no caso, o advogado trabalha com a parte, com o interesse da parte. Então, para o advogado é mais marcada a atuação. Mas, de toda maneira, nenhum de nós da área jurídica, com raríssimas exceções, detemos conhecimento suficiente da área de saúde, da área médica, para fazer avaliações que são, muitas vezes, complicadíssimas, exigem perícia, conhecimento, estudo, que, enfim, nenhum de nós detém. Evidente, um ou outro pode até se especializar na área, mas a maioria, sobretudo no setor público, não detém esse conhecimento. Então, daí ser fundamental essa terceira vertente
né, de atuação, que é aparelhar o sistema judicial, né, de peritos, de uma câmara de conhecimento para embasar as decisões, né, que ali chegam. Então, por meio dessas três alternativas, dessas três atividades, nós conseguimos hoje encontrar um caminho. Não é? Evidente que ainda falta muito a trilhar, né? Nós ainda temos inúmeros problemas e, sem dúvida nenhuma, os senhores conhecem outros tantos problemas e convivem com outros tantos problemas, mas, enfim, dessas questões nós conseguimos encontrar um caminho, né, de, pelo menos, organizar o sistema, encontrar soluções mais adequadas no que se refere à questão judicial, né, no que se refere à nossa atividade específica e no contato que ela tem, né, com os setores privado e público da área da saúde. Muito bem. Tratando especificamente de algumas questões que envolvem agora o setor, né, da saúde suplementar, é importante começar dizendo que, conforme a súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, né? Então, os contratos de plano de saúde, todos eles estão inseridos no âmbito do Código do Consumidor. E, portanto, a Lei 8.078/90, que é o Código do Consumidor, sobretudo seus artigos 2º, 3º, né, fornecedor e as regras iniciais do contrato de consumo, são aplicáveis dentro daquilo que nós conhecemos. O que significa isso, trocando em miúdos, né? Porque o que importa aqui, eu sei que acho que falo para um público da área médica, né? E eu, também advogados, mas, sobretudo, talvez nem todos, né, tenham com clareza, né, o que significa de concreto esses conceitos. Principalmente, do que é que nós estamos falando? Dessa preservação de boa-fé e lealdade, tanto do fornecedor quanto do consumidor. Esses são dois princípios do Código do Consumidor, trazidos para as relações de consumo e para essas relações, né, de planos de saúde, que são fundamentais, né, para o nosso conhecimento e para o nosso debate, né? Essa boa-fé, quando nós falamos de boa-fé jurídica, ela não é exatamente igual à boa-fé no sentido comum moral, né? Quando nós falamos de boa-fé no sentido moral, nós damos a conotação de conotação subjetiva, né, da pessoa ter dentro dela uma boa intenção. Mas quando nós falamos em boa-fé como um princípio jurídico, nós estamos falando de práticas efetivas na consecução, na execução contratual. É disso que nós estamos falando, né? A execução contratual, tanto por parte do fornecedor, que são as empresas ou, né, as entidades da área de saúde, quanto do consumidor. As práticas precisam ser práticas que demonstrem essa boa-fé, né, que demonstrem, né, que o contrato está sendo cumprido, né, que ele está sendo cumprido dentro daquilo que foi acertado entre as partes, né? Então, esse é um pressuposto importante do nosso dia a dia, porque quando nós falamos em pacta sunt servanda, né, que é um conceito que vem desde o direito romano, né, que significa que a cláusula do contrato é lei entre as partes, né, mais ou menos isso, né, tudo aquilo que nós pactuamos e assinamos entre nós tem valor, entre quem pactuou e precisa ser contratado. Agora, quando nós entendemos isso dentro da ideia da boa-fé e da lealdade, significa que aquilo que nós pactuamos não é só a letra literal do que está escrito, é aquilo que foi efetivamente compactuado entre as partes, aquilo que foi dito que aquela cláusula significa.
né, aquilo que foi entendido como o significado daquele contrato. Né? Então, isso é um ponto fundamental. Porque, muitas vezes, né, para vender um contrato, né, vou usar essa expressão, não sei se nem se é a melhor, mas, muitas vezes, para fazer um contrato, né, é dito um monte de coisas que depois não se concretiza na hora da formalidade do contrato. E aí não adianta dizer, mas a formalidade não atende ao que a expectativa. Por quê? Porque aquela expectativa foi criada na hora em que o contrato foi firmado pela verbalização que ali ocorreu. Não é? Por isso que muitos telefonemas hoje, conversas são gravadas, né, para tentar se aproximar ao máximo da realidade, porque também deve haver exigência de boa-fé do lado do consumidor, sem dúvida nenhuma. Né? O consumidor não pode se aproveitar, né, da situação a seu favor, né, porque tem inversão de ônus da prova, o Código do Consumidor é um código protetivo, mas ele não é protetivo para má-fé. Isso também tem que ficar muito claro na interpretação do Código do Consumidor. O consumidor tem direito à proteção? Tem, mas a proteção da boa-fé, jamais a proteção da má-fé. Então, é disso que nós estamos efetivamente tratando, né, de obrigações recíprocas, e é importante que a gente tenha isso bem claro, né, o Código do Consumidor é protetivo ao consumidor, mas ele não é protetivo à má-fé. É isso que precisa ficar muito bem definido, má-fé nem do consumidor, nem do fornecedor. Então, né, a pacta sunt servanda deve obedecer essas práticas, né? Por isso boa-fé e por isso lealdade. A boa-fé é essa prática, né? E a lealdade é o cumprimento daquilo que foi dito. É preciso ser leal entre as partes contratantes. A lealdade é um princípio evidente, é um princípio moral, mas no que nos interessa aqui, um princípio jurídico, né? De obediência e fidelização àquilo que foi efetivamente dito, combinado, né, feito entre as pessoas. Né? O Código Civil também traz a mesma regra. Artigo 422, os contratantes são obrigados a guardar, assim, na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Então, nós estamos falando de regras que também são extensíveis ao direito civil em geral. Tá? Portanto, são as regras que vão nortear, né, aqueles contratos a que todos nós, na área da saúde, estamos submetidos. Bom, aí vamos escolher um tema específico aqui para a gente trabalhar. O Superior Tribunal de Justiça, em série de recurso repetitivo, fixou a tese de que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa. Isso foi um alívio, né, para operadoras de saúde e, confesso, para todo o sistema. Né? É uma regra importante. Né? Por quê? Porque, diante da polêmica médica, a gente precisa de um critério. Pode não ser o melhor, mas nós precisamos de um critério. Para nós do direito, é importante que quem não é da área possa compreender, nós trabalhamos muito com norma. Para nós, os critérios, as normas, né, são determinantes. E quando a gente se depara com um sistema onde essas normas são escorregadias, fugidias, ou elas não existem, cria-se, né, o assistema. Né? A atuação é assistemática, porque aí todo mundo pode pedir tudo, né? Todo mundo pode entender que as interpretações são as mais variadas e as decisões também são as mais diversas. Então, é importante que a gente tenha um critério. E, finalmente, o STJ definiu. Né? Ou seja, a Anvisa é a dona do critério daquilo que é obrigação de fornecimento ou não.
Mas o STJ acabou relativizando essa decisão. E relativizou através de um enunciado das próprias jornadas de direito da saúde do CNJ. Essas jornadas de direito de saúde que o CNJ tem efetivado, saiu um enunciado número 6. A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei. Então, foi relativizado esse princípio. Não sei se isso é bom ou ruim, acho que sempre que se relativizam, se abrem portas para o sistema, não é o melhor caminho, mas, sem dúvida nenhuma, para o atendimento das pessoas, eu imagino que esse enunciado decorra da experiência prática dos juízes da área, que percebem que a gente não consegue amarrar tudo em um critério único e definitivo. Então, eles abriram uma porta para que o critério possa ser superado. Então, o que é que hoje está em vigor nessas questões? Prevalece o registro da Anvisa. Isso é absoluto? Não. Em algumas hipóteses é possível quebrar essa regra. Quais hipóteses? As expressamente previstas em lei, em algumas situações que estejam aí amparadas, geralmente são os tratamentos mais raros, questões de doenças raras e outras proteções legais que vão, que as pessoas vão conquistando, no nosso legislativo. Hoje mesmo recebi um convite para debater questões sobre autismo, tratamento, etc., porque há uma comissão na Câmara dos Deputados que está tratando sobre este assunto. Então, com certeza, daí vai resultar um projeto de lei específico para uma proteção específica, que deve quebrar as regras gerais para o tratamento ali, ou seja tratamento, ou seja medicação, vamos ver, ainda não conheço o que é que vai ser debatido, pedir informações para depois participar, mas, enfim, dali com certeza resulta em alguma norma especial. Então, a gente está com esse critério, que é o critério adotado agora pelo STJ e definido também no CNJ. Então, do que eu conversei com especialistas, enfim, tenho contato com alguns, eles têm dito sempre que cada doença tem uma peculiaridade, um tratamento específico, e nós não conseguimos unificar bem esses tratamentos, porque cada pessoa tem uma condição, enfim. O que recebi de notícia é que há mesmo uma pluralidade de situações, de pessoas, de respostas aos medicamentos, e, portanto, é muito difícil fechar tudo isso em números clausos, como a gente chama em direito, que são aquelas cláusulas muito fechadas. Então, é preciso sempre deixar cláusulas abertas para poder atender essa pluralidade de situações. Bom, também, eu tenho debatido muito quando converso com os especialistas, é o entendimento de que recusar tratamento, recusar medicação, é sempre um caminho árduo, porque a decisão de recusa, ela é uma decisão que, se ela não tiver fundamento muito forte e adequado, ela é uma decisão de negativa de direito fundamental. Portanto, é difícil para quem trabalha na área jurídica, e sobretudo ao juiz, decidir pela recusa. Porque uma coisa é o técnico, médico, que vê tecnicamente o que é bom e o que não é. E ele pode dizer, olha, melhor é isso não, isso sim. Agora, quem olha sob a ótica do direito,
é sempre mais difícil recusar o direito. Então, daí a necessidade de existir uma integração efetiva, em que a gente possa ter critérios e pessoas confiáveis e que confiem entre si as suas decisões, o seu tratamento, enfim, a sua relação, para poder encontrar soluções que permitam ao juiz indeferir. Porque eu sempre digo isso, participei de muitos debates jurídicos sobre limites do judiciário, se vai, se não vai. Eu sempre faço essa pergunta. Se coloque na posição do juiz. A pessoa pede um tratamento, pede um remédio, por quê? Senão ela vai morrer, ou vai sofrer alguma coisa grave. Aí o juiz, você como juiz, vai dizer, indefiro. Quer dizer, quem é que vai chamar para si a responsabilidade de dizer, não vou fornecer isso. Pode morrer. Certo? Pode sofrer a consequência. Então, é isso que precisa ser enxergado. Por isso que é importante as pessoas estarem integradas e juntas para que uma enxergue o problema da outra. Ou seja, se o juiz não tiver calçado, ele não vai dar essa decisão. Nenhum de vocês daria. Tá certo? Então, é preciso encontrar os caminhos de atendimento, para que a gente possa chegar onde nós todos queremos, que é um sistema que tenha saúde, não só para as pessoas que dele procuram, mas saúde do próprio sistema, para usar essa figura de linguagem. Muito bem. Então, esse princípio da boa-fé na prestação de serviços médicos de saúde também tem um lado, e uma outra característica que eu iria mencionar aos senhores é combater abusos também praticados no mercado. Perdão. É importante também que nós possamos proteger as boas empresas, os bons empresários e as boas práticas do setor. Porque se a gente admite um setor predatório, em pouco tempo vão sobreviver no mercado aqueles que forem mais predadores do que os outros, e nós vamos perder a qualidade do mercado, a qualidade do sistema. Então, muitas vezes, eu digo que, às vezes, o Ministério Público tem que agir para proteger o próprio sistema. E, às vezes, proteger o sistema daqueles que estão no sistema. Isso acontece em quase todos os mercados. Porque os mercados têm, muitas vezes, o risco de concentração excessiva, o risco do barateamento excessivo, que leva à má qualidade do serviço, que a gente chama de barateamento irreal. O mercado tem que ter uma proteção, além de uma autorregulação, que possa, evidentemente, existir, mas, em alguns limites, é preciso que exista uma proteção externa, mas a favor desse mercado, para garantir a livre concorrência, para garantir as regras de lisura, que todos possam participar de um sistema que valorize também as pessoas que trabalham nele, as empresas que estão atuando neles, e as boas práticas do comércio e do mercado que se realiza entre os participantes do mercado. Então, isso também, muitas vezes, é importante, e, sobretudo, neste mercado de seguradoras de saúde, aliás, em todo o mercado de seguro, mas neste mercado específico, porque a procura é enorme, a propaganda é intensa, porque todos precisam, e é preciso, então, também ter o controle da regularidade do mercado, não em relação ao consumidor, mas em relação às próprias empresas que atuam nesse mercado. Bom, além disso, um outro enunciado importante do CNJ, que eu trouxe aqui para
para nós falarmos um pouco, é o enunciado 23, que diz o seguinte: nas demandas judiciais em que se discutir qualquer questão relacionada à cobertura contratual vinculada ao rol de procedimentos e eventos em saúde, editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, recomenda-se a consulta pela via eletrônica ou expedição de ofício a esta agência reguladora para os esclarecimentos necessários sobre a questão em litígio. Muito bem. Então, é importante não só consultar o sistema todo, como a gente está conversando, como também consultar a agência reguladora. Essa integração também se faz via agência reguladora. Por quê? Porque a agência reguladora, pelo menos é o pressuposto, ela detém um conhecimento sobre o mercado que é útil e importante antes de qualquer decisão jurídica. Porque também, já que se possibilita o controle judicial sobre regras de mercado, é preciso ouvir quem conhece esse mercado. Porque, mais uma vez, nós podemos ter a mesma consequência, falta de conhecimento de quem está na área jurídica, sobretudo na área decisória do mercado. E não tem nada pior do que uma decisão judicial que contraria regras claras de mercado. Às vezes a gente vê isso, o mercado todo está acostumado assim, aí vem uma decisão judicial que desvirtua tudo isso sem saber qual é a consequência dela no mercado. E isso também é algo indesejado para todos nós. Então, também há necessidade da consulta da agência, que temos o pressuposto de que ela conhece esses fundamentos do mercado em que atuamos quando chamados. Da mesma forma, enunciado 24 das Jornadas de Direito de Saúde do CNJ. Havendo divergência entre plano de saúde contratado e o prescritor, é garantida a definição do impasse através de junta médica ou odontológica, nos termos da resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Muitas vezes, há divergência entre o plano e o médico. E também há uma forma de solução desse litígio, que também é regulamentada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, e ela deve ser ouvida para a decisão judicial de solução dessa questão. Então, gente, terminando a minha fala aqui, porque sei que está no fim e todo mundo já está querendo encerramento. É importante que a gente possa prosseguir esse caminho que, sinceramente, me parece o melhor que nós temos para seguir, que é o caminho da integração, é o caminho da oitiva, da escuta. Muitas vezes o papel do poder público é escutatório, desculpem o neologismo, mas muitas vezes é isso que faço lá no Ministério Público com os promotores. Nós nos reunimos com diversos setores e a orientação que eu passo a todos é que ninguém vai falar nada, nós vamos escutar. Porque é preciso saber o que os diversos setores, sejam setores de economia, de saúde, fiz isso até com o sem-teto, para que a gente possa saber qual é a realidade que está vindo em nosso encontro. E aí sim, depois que a gente escuta o mercado, escuta os envolvidos, escuta todos, a gente pode encontrar os caminhos de integração, que são fundamentais. Eu estou, hoje, no terceiro ano do meu mandato, eu estou absolutamente convencido de que essas integrações entre setor público e privado são fundamentais para que a gente resolva os problemas, e que são muitos em todas as áreas que a gente se depara. Nesta área da saúde, acho que já demos passos muito importantes, acho que ela já hoje tem um regramento
que já não existia e hoje nós temos. Há uma integração que também não existia e hoje já encontramos. Portanto, ainda, evidentemente, há muito o que trilhar, mas nós já temos um arcabouço suficiente para ir solucionando esses problemas todos. Muito obrigado, gente, pelo convite honroso. Obrigado pela paciência de ouvir. Espero ter contribuído aí com o seminário de vocês. Podemos estar juntos outras vezes, viu? Muito obrigado.